E agora vamos com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos fazer uma análise da economia com a previsão da possível terceira onda de Covid-19. A pandemia de Covid-19 provocou a mais profunda recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, já são mais de 441 mil mortes. Em 2020, a economia brasileira caiu 4,1%, registrando a maior contração desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 1996, o que levou o Brasil a sair da lista das 10 maiores economias do mundo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e professor Vicente de Paula. Bom dia, professor Vicente, tudo bem? Prazer revê-lo aqui. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês e transmitir algum conhecimento, alguma informação. Estou muito satisfeito de estar aqui. Professor Vicente, a economia da América Latina encolheu 7,7% em 2020, o que representa a maior recessão em 120 anos. Por que a economia da América Latina foi tão prejudicada pela Covid-19, professor? Bom, veja bem, a estrutura dessas economias, você pega desde o México até a Argentina, todas elas sofreram um pouco com essa pandemia. Talvez os governos não estivessem devidamente preparados para enfrentar uma crise como esta. Este, para mim, é o grande problema. E nós temos grandes países nesse contexto todo de América Latina. Veja o México, grande país, vizinho dos Estados Unidos, com muita condição de enfrentar pandemias e pandemias. Você tem a Colômbia, você tem o Equador, tem o Peru, e vamos terminar lá na Argentina. Todos esses países, na realidade, como estrutura econômica, tem o quê? São exportadores de commodities. Não tem uma indústria forte, a exceção do México e talvez há algum tempo atrás da Argentina. Mas todas elas foram, eu diria, me perdoe a palavra até, um pouco imprevidentes com relação à pandemia ou ao combate da pandemia. Deveriam, talvez, se preocupar um pouco mais. E nesse contexto que eu falei, de México até a Argentina, não podemos esquecer do grande país que está nesse contexto, que é o nosso. Nós também andamos devagar com relação ao combate à pandemia. Não acha você? Agora, professor Vicente, esse andar devagar, essa coisa de sempre esses países trabalharem com commodities ao invés de terem produtos acabados, com valor agregado, para mandar para outros países. Isso é falta de tecnologia nesses países? É falta de investimento em tecnologia? É um conjunto de fatores? Explique isso para a gente, por gentileza. Eu diria que talvez seja, primeiro, um fato histórico. Nossos países ficaram à margem do mundo e não tiveram uma visão de futuro adequada. Tá? Veja o caso do Brasil, particularmente. O que nós estamos sofrendo? A nossa indústria está se desmilinguindo. Nós tínhamos uma participação no PIB da indústria de quase 30%. Hoje, estamos reduzidos a 11%. Aquela industrialização que começou lá em 1930, com a substituição de importações, acabou ficando para trás. Veja a indústria do aço, por exemplo, no Brasil, que já teve um período extraordinário de crescimento. Hoje, nós estamos reduzidos a duas siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, e a Usiminas. A Cosipa acabou, foi incorporada. Então, nós não temos um programa, uma visão de futuro para nos industrializarmos. E a coisa também fundamental nesse aspecto é o chamado custo Brasil. Produzir no Brasil é
um sacrifício. É a carga tributária extraordinária, a logística precária. E, apesar de tudo, vamos sobrevivendo, né? Com 11% de indústria, de participação no PIB, temos um problema a mais. Qual? O desemprego. O desemprego é uma coisa terrível, terrível, porque sem emprego não há renda, sem renda não há consumo, sem consumo a economia padece de decrescimento, de diminuição. Professor Vicente, o senhor falou agora sobre crescimento da economia. O ano de 2020 terminou com uma queda aí no PIB aqui brasileiro de 4,1%. O que esperar para esse ano de 2021, professor? Olha, estão surgindo aí na chamada mídia informações do PIB brasileiro. Eu, particularmente, peço desculpas a você e aos nossos telespectadores, eu não sou muito favorável, eu não estou de acordo que esse crescimento possa existir. O grande instrumento de política econômica hoje é a vacina. Aliás, eu estou nesse aspecto copiando até o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. A vacina é um forte instrumento de política econômica. E como é que nós estamos na vacinação? Está difícil, está difícil. Falta insumo, falta vacina, está indo devagar. Né? Então, para crescer, é preciso vacinar. Para crescer, é preciso ter uma visão de futuro, ter políticas. Né? O governo divulgou, no final dos anos 2020, uma estratégia federal de crescimento. Eu não vi nada, não repercutiu nada essa estratégia. É preciso ter claramente discutido no Congresso, na sociedade, qual é essa estratégia de desenvolvimento para poder crescer. Eu não vejo condições, eu não vejo crescimento. Lamento, sou pessimista. Gostaria de que nós crescêssemos aí a 7%, 8%. É sonho, né? Infelizmente. Professor Vicente. Gostaria de lembrar também um outro problema que nos aflige, além dessa vacinação devagar, a inflação. A inflação está nos pegando pelo pé. Hein? Professor Vicente, o Brasil caiu para a 12ª posição na economia mundial, segundo o FMI. E, em compensação, a gente está aqui com auxílio emergencial devido à situação econômica que atravessa o país. Esse auxílio emergencial, ele seria um paliativo. Nós precisamos agora de uma política a médio e longo prazo do que fazer depois de controlada a pandemia para que a economia no Brasil volte a crescer efetivamente? Claro, o auxílio emergencial é um instrumento para o crescimento. Porque, veja bem, volto a repetir, nós temos 14 milhões de desempregados. Isso significa gente sem renda. Então, o auxílio emergencial é fundamental. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com o presidente Biden, estabeleceu 2 tipos de auxílio para a economia crescer. Primeiro, uma verba de 2 trilhões e 300 bilhões para obras de infraestrutura. Veja o impacto de um investimento dessa natureza. Representa uma coisa que uma reedição do New Deal de Roosevelt. 2 trilhões e 300 milhões. Não satisfeito com isso, o governo americano destinou 1 trilhão e 900 bilhões para auxílio emergencial. Obviamente, nós não temos condições de nos igualarmos aos Estados Unidos, à sua força, à sua potência, à sua capacidade. Mas
eu insisto com você e com os nossos telespectadores. O auxílio emergencial é fundamental, primeiro, como uma medida social, para eliminar o quê? Em primeiro lugar, a fome. A fome é um problema muito sério e aflige a grande maioria do povo brasileiro. Você sabe, a economia brasileira é uma economia de desigualdades. Há poucos ricos e muitos. E você que estava nos assistindo apenas pelo YouTube, passa a nos assistir também agora pelo sinal da rede Alesp. Desculpe, professor, continue seu raciocínio, por gentileza. Que isso. Não, eu estou dizendo que o auxílio emergencial é fundamental. E além do auxílio emergencial, nós temos que também estabelecer algumas políticas públicas importantes na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Isso viria complementar o auxílio emergencial. O governo, e aí eu começo pelo governo federal, ele precisa liderar esses programas. Os governos estaduais e municipais, eu diria que têm feito a sua parte, na medida do possível. Mas o governo federal precisa liderar, né, essas políticas, essa estratégia de superação da pandemia. Professor Vicente, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez no Jornal da Rede Alesp e com certeza ao longo desse ano nós conversaremos outras vezes porque esse problema econômico, infelizmente, ainda vai se arrastar pelo ano todo. Perfeitamente. Eu espero que nessas novas oportunidades a gente venha a comemorar medidas extraordinárias de crescimento, de desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também espero. Muito obrigado, professor. Um bom dia de trabalho.